Imagine se uma especiaria esquecida na sua cozinha fosse capaz de voltar a despertar seu corpo, seu ânimo e sua potência, sem depender de fórmulas caras ou remédios arriscados. Não importa sua idade, rotina ou decepções do passado, o que eu trago aqui pode ser o divisor de águas para homens acima de 60 que desejam retomar energia, vigor, confiança e vitalidade íntima de modo natural, acessível e seguro, usando apenas o que a natureza entregou. Para nossos antepassados e a ciência moderna finalmente reconhece. Estou falando do cravo da Índia, aquele pequeno botão aromático muitas vezes esquecido entre os temperos, mas que esconde um potencial surpreendente para a saúde masculina e geral. A força do cravo da Índia reside principalmente em um composto ativo chamado eugenol. Quando você mastiga 1 ou 2 cravos inteiros com calma, libera esse óleo precioso, que passa das mucosas da boca, diretamente para a corrente sanguínea, em questão de segundos. O eugenol tem a capacidade comprovada de dilatar vasos sanguíneos, ou seja, tornar as paredes internas das suas artérias mais elásticas e promover mais fluxo sanguíneo, principalmente nas regiões que mais importam para a potência e virilidade masculina. É como se ele fizesse uma verdadeira massagem natural nas suas artérias, liberando o caminho para que o sangue volte a circular com liberdade, força e naturalidade. A ciência recente mostra que, ao estimular a produção de óxido nítrico, o cravo da Índia imita e potencializa o que medicamentos sintéticos prometem, mas de maneira biológica, segura e sem efeitos colaterais desagradáveis. O óxido nítrico é o mensageiro químico responsável por avisar que está na hora dos vasos se abrirem, garantindo uma ereção espontânea, firme e duradoura. A diferença? Aqui tudo acontece por meio da sua própria biologia, e não por intervenção artificial. O resultado prático é uma melhoria sutil mais intensa que, somada ao cotidiano, faz toda a diferença. Sensação de calor no corpo, circulação revigorada, mente mais alerta e presença real na intimidade. Outro ponto revolucionário é analisar como os hábitos modernos drenam a energia do homem maduro. O corpo não enfraquece só pela idade, mas pelo acúmulo de estresse, má alimentação, falta de movimento, excesso de comida processada e inflamação silenciosa crônica. É aí que entra o cravo da Índia de maneira essencial. As pequenas artérias responsáveis pelas ereções, antes saudáveis, com o tempo vão endurecendo, ficando enferrujadas, dificultando o fluxo sanguíneo. Mastigar cravo diariamente funciona como um polimento por dentro, limpando, restaurando e dando flexibilidade à parede desses vasos. Diversos depoimentos e relatos mostram homens que, após semanas de uso contínuo, acordaram com ereções espontâneas depois de anos sem esse evento, sem ter mudado nada além do ritual com o cravo. Você não estará forçando nada no seu corpo, nem usando atalhos artificiais. Só recupera o potencial original. Reacende a biologia que estava adormecida. O método prático, além de simples, cabe na rotina de qualquer pessoa. Basta pegar de 2 a 3 cravos inteiros, nunca moídos e de preferência orgânicos ou de boa procedência. Mastigar devagar entre os dentes posteriores, permitir que o óleo se espalhe pela boca por pelo menos 60 segundos, sentindo o calor e a potência do eugenol. O ideal é começar mastigando com calma, sentindo o sabor, respirando lentamente pelo nariz e permitindo que a saliva aumente ainda mais o contato. O calor que surge é o sinal do composto sendo absorvido e entrando em ação. Depois de 1 minuto, basta engolir ou cuspir o que sobrou. Ambos os caminhos entregam benefícios, sendo importante o contato longo com a mucosa oral. É preciso salientar que esse ritual não é uma mágica de um dia, mas um investimento diário na sua vitalidade. O cravo da Índia pode ser usado em diferentes horários, mas para muitos homens acima dos 60, o melhor resultado aparece quando mastigado à noite, cerca de 1 hora antes de dormir. Esse é o horário em que o corpo mais precisa relaxar, se preparar para a produção de hormônios durante o sono profundo e consolidar a recuperação noturna. Uma rotina consistente de uso noturno melhora a qualidade do sono, favorece descanso genuíno, aumenta os níveis naturais de testosterona e prepara o organismo para a vitalidade no dia seguinte. Também há relato de benefícios ao mastigar cravo pela manhã, ainda em jejum, logo ao acordar. Nesse caso, o cravo ajuda a limpar o nevoeiro mental, acelera o despertar da circulação e funciona como âncora para um dia de mais foco, clareza e disposição. Muitos preferem usar antes de caminhadas leves ou mesmo de momentos de intimidade, cerca de 30 a 45 minutos antes para ampliar a presença, a conexão e o vigor durante a experiência sexual. O mais importante de tudo é ouvir o corpo, entender onde o ritual encaixa melhor na sua própria rotina, manter a regularidade e fidelidade ao hábito. É essa consistência que constrói resultados dia após dia. Para que mudanças tão profundas ocorram com algo tão simples,
é preciso entender um dos grandes sabotadores ocultos da vitalidade, o estresse. O excesso de estresse favorece a liberação contínua do hormônio cortisol, que, em níveis elevados e constantes, bloqueia diretamente a produção de testosterona e prejudica praticamente todos os aspectos da saúde masculina. O mundo moderno faz com que homens vivam em estado de tensão quase permanente, preocupações com dinheiro, família, saúde, trabalho, relacionamentos. Isso gera um bombardeio silencioso que tira o vigor de dentro para fora, além de abalar a confiança, o desejo e a capacidade de resposta do corpo. O impacto do cravo nesse âmbito vai além da circulação. Ele traz compostos como beta-cariofileno, que agem em regiões do cérebro ligadas à calma e à sensação de segurança, promovendo alívio quase imediato da ansiedade, dos pensamentos excessivos e daquela sensação de opressão no peito. Isso não só destrava as barreiras mentais para a ereção, como também permite que, à medida que o cortisol cai, a testosterona suba naturalmente, refletindo em mais disposição e autopercepção positiva, sem precisar forçar nada. É a biologia, encontrando seu próprio equilíbrio. Outro elemento vital é a qualidade do sono, frequentemente esquecida por homens maduros. Depois dos 60, a tendência é que o sono profundo vá se perdendo. A mente pare de relaxar. As noites se tornem fragmentadas, trazendo sonolência, durante o dia e queda direta, na fabricação dos principais hormônios, inclusive testosterona. Mastigar cravos à noite pouco antes de deitar funciona como gatilho extra para favorecer estados mais longos de sono REM, facilitando sonhos, clareza mental ao acordar e até ereções matinais mais presentes. Os efeitos do cravo, porém, não param aí. Uma das maiores surpresas clínicas é o impacto sobre a saúde da boca e das gengivas. O óleo de cravo sempre foi reconhecido pela odontologia como potente antisséptico natural, capaz de combater bactérias prejudiciais, reduzir inflamações gengivais e evitar doenças bucais. Poucos sabem que a saúde bucal está diretamente ligada à saúde vascular e, portanto, à vitalidade sexual masculina. Quando existe inflamação nas gengivas, sangramento ou mau hálito, as bactérias da boca viajam facilmente pela corrente sanguínea, aumentando processos inflamatórios silenciosos nos vasos, o que reduz o fluxo e facilita a disfunção erétil, mesmo quando todos os exames parecem normais. Está comprovado que homens com doença gengival têm até 70% mais risco de apresentar disfunção erétil. Por isso, mastigar cravos não só limpa e protege a boca, mas deixa o sangue livre de toxinas e inflamações, abrindo caminho para um corpo mais saudável em todos os sentidos. A cada dia de prática, o sangue flui com mais leveza, a mente clareia, o corpo responde com sutileza. Não é transformação hollywoodiana, mas melhora real e estável. O ciclo desse ritual é poderoso. Os primeiros 7 dias trazem pequenas mudanças, sensação de calor, maior disposição, sono mais profundo e uma vontade renovada de se movimentar. Após 2 semanas, é usual perceber energia matinal mais intensa, ereções espontâneas ao acordar, aquela sensação de que o corpo está voltando para casa. Em 1 mês, homens relatam que sentem diferenças não só na potência, mas na segurança, postura, clareza emocional e na maneira de se conectar com quem amam. A essência aqui é entender. Pequenas mudanças consistentes transformam a vida no longo prazo muito mais que atalhos arriscados ou suplementos caros. Abrace o ritual, entenda que vitalidade não é passado, mas escolha e construção diárias. E permita que esse simples gesto resgate sua potência masculina plena, de forma natural, respeitosa e verdadeiramente duradoura. A cada semana de prática, o corpo evidencia transformações discretas e poderosas. Experimenta-se o retorno gradual da libido, do vigor físico e do prazer pela própria rotina. Muitos homens sentem não apenas melhoras íntimas, mas também um novo patamar de disposição para o trabalho, lazer ou convívio familiar. O ritual do cravo faz com que pequenas tarefas diárias deixem de ser um peso e voltem a ser fonte de energia. O cérebro, menos inflamado e mais bem regado, responde prontamente. Raciocínio ágil, memória revigorada, capacidade de tomar decisões com segurança, e as oscilações de humor se tornam menos frequentes. Não se trata apenas de restauração sexual, mas de uma entrega completa para a vida. A partir da 2ª quinzena de uso constante, o homem percebe que seus próprios comportamentos vão mudando. Há mais paciência para enfrentar problemas, vontade renovada para se exercitar, brincar com netos, fazer pequenas viagens, iniciar ou retomar projetos pessoais. A família nota a diferença na energia com que participa das conversas, resolve contratempos e até se posiciona nas reuniões sociais. É como se uma reinicialização acontecesse por dentro, fortalecendo a autoestima sem que isso dependa do olhar externo. Pequenas conquistas, como acordar sem dor, caminhar por mais tempo ou sentir firmeza ao levantar, passam a ser celebradas.
Esse vínculo afetivo com o próprio corpo é a base para todos os avanços futuros. O sono profundo, tema recorrente nas consultas, vira protagonista na transformação. O cravo reduz microdespertares ao longo da noite, prolonga as fases rejuvenescedoras do sono e atua como bálsamo para a mente inquieta. Homens que antes sentiam a mente acelerada durante a madrugada relatam acordar menos vezes, sonhar com mais clareza e sentir energia logo ao abrir os olhos. Esse sono restaurador é responsável pelo equilíbrio hormonal, pela produção de testosterona genuína e pela saúde cardiovascular sólida. Os exames tendem a melhorar. Glicemia, colesterol, triglicerídeos e até a pressão arterial se tornam mais estáveis, sem sustos inesperados. Na intimidade, cada semana revela novas possibilidades. O corpo responde melhor ao toque, à excitação, ao desejo espontâneo. Muitos homens passam a ter mais iniciativa na vida sexual. Conversam de maneira aberta com as parceiras e redescobrem prazer que imaginavam perdido. A confiança íntima cresce em ritmo natural, sem o perfil de milagre instantâneo que gera pressão e frustração. O método do cravo incentiva conversas mais autênticas e vulneráveis sobre desejo, envelhecimento, satisfação e outros temas que antes ficavam escondidos pela vergonha ou medo de julgamento. A relação se fortalece, e mesmo casais de décadas relatam momentos de redescoberta afetiva em todas as áreas. No campo da saúde emocional, a mastigação do cravo ensina disciplina e constância. O simples fato de assumir um compromisso consigo mesmo, todos os dias, faz com que o homem supere crenças limitantes típicas da maturidade. A cada ritual praticado, a mente aprende que nunca é tarde para construir saúde e felicidade. O autocuidado, antes visto como obrigação, passa a ser valor de vida. Os relatos recebidos pelo canal mostram que continuar evoluindo não depende de grandes saltos, mas de passos diários, da persistência e da disposição em investir na própria longevidade. E o mais interessante é que, ao se cuidar melhor, muitos homens inspiram amigos, filhos e até esposas a fazerem o mesmo. O efeito anti-inflamatório do cravo vai além dos vasos e gengivas. O organismo começa a desligar microfocos silenciosos de inflamação que potencializam o envelhecimento precoce. Articulações ficam menos rígidas, dores crônicas recuam, quadros de fadiga inexplicada diminuem gradativamente. O corpo, mais saudável, passa a absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Potencializa o efeito dos exercícios físicos e protege a musculatura, mesmo após eventuais quedas. O canal destaca sempre que, junto ao ritual, é importante priorizar frutas, verduras, proteínas magras e água em abundância, todos aliados naturais do processo de recuperação. Outro benefício divulgado por quem pratica o ritual é a estabilidade na saúde mental. Menos ansiedade, menos crises de tristeza, sensação de serenidade progressiva e vontade de fazer planos. Muitos relatam que o impacto positivo se estende ao trabalho. Antes inseguros em decisões, passam a liderar projetos, coordenar equipes e negociar sem se sentir ameaçados ou menos capazes. O cravo torna-se símbolo de resgate, não só da virilidade, mas da capacidade de concretizar sonhos e abrir espaço para novos começos. Com os meses de rotina, a memória de pequenas alegrias volta a ser frequente. Caminhadas ao ar livre ganham outro significado. Eventos sociais deixam de ser evitados. Viagens curtas ou passeios voltam a despertar entusiasmo. Quem segue o método entende que estar vivo vai além de sobreviver. É estar presente, ativo, criativo, inteiro em cada momento. O ritual do cravo ensina o valor do rito diário. Ajuda a silenciar pensamentos sabotadores sobre idade e mostra, na prática, que a potência masculina é reflexo do respeito por si, não de medicamentos, fórmulas prontas ou promessas milagrosas. A autoestima adquire mais camadas. Vai do físico ao psicológico. Homens que completam meses de ritual passam a se vestir melhor, cuidar mais da pele, cortar o cabelo, se envolver em projetos voluntários e até procurar cursos de idiomas, artesanato, tecnologia, culinária, para manter o cérebro ativo e expandir horizontes. O ritual começa na mastigação, mas se espalha por todo estilo de vida, resultando em longevidade saudável, relações profundas e novos prazeres encontrados mesmo na rotina mais comum. No diálogo com especialistas do canal, surgem perguntas sobre suplementação, ergonomia, exercícios direcionados e ajustes para cada limitação. A resposta é clara: o ritual do cravo é adaptável. Pode ser reforçado com pilates, caminhadas, hidroginástica, música ou até jardinagem. Cada homem é convidado a usar o cravo como base para outros rituais, moldando sua saúde do seu jeito, no seu tempo e ampliando o que funciona para si. Há quem procure o canal após enfrentar perdas, doenças graves ou momentos de solidão. O ritual serve nessas situações como âncora para o recomeço. Não importa qual seja o ponto de partida.
Sempre é possível resgatar vigor e abrir caminho para histórias melhores. E quem compartilha seus avanços estimula outros a buscar soluções naturais, antes de recorrer à dependência de remédios pesados. Finalmente, o grande legado do método do cravo é mostrar que cada homem é protagonista do próprio amadurecimento, senhor da energia e da potência na fase madura. O corpo responde à rotina certa e, na medida em que se sente respeitado, retribui com saúde, satisfação íntima e energia multiplicada a cada ciclo vivido. Este é o segredo que o canal compartilha. Transformar o cotidiano através de escolhas simples e sábias, renovando todos os dias o direito de viver bem, inteiro e com orgulho de ser quem é. Para somar ainda mais qualidade à sua rotina, você pode potencializar o método do cravo com outros pequenos ajustes do dia a dia. Priorize o consumo de alimentos integrais, procure evitar ao máximo o açúcar refinado e as frituras, e mantenha seu cérebro em atividade, seja lendo, escrevendo, experimentando novas receitas ou participando de atividades em grupo. O corpo responde quando recebe estímulo mental e social, que também atuam como verdadeiros protetores da saúde vascular e da vitalidade masculina. Lembre-se de incluir momentos de relaxamento profundo no seu cotidiano. Técnicas simples de respiração consciente, meditação guiada ou até alguns minutos diários ao ar livre já fazem diferença na produção natural dos hormônios ligados ao bom humor, disposição e desejo. O estresse acumulado adoece silenciosamente. Combatê-lo com práticas pequenas, mas consistentes, reforça o efeito do cravo da Índia, do sono profundo e da higiene bucal. A hidratação adequada merece destaque especial. A água é fundamental para todas as reações metabólicas, inclusive para manter o sangue fluindo livre e os tecidos bem nutridos. Quem acompanha o canal sabe. Até a melhor prática perde efeito se o corpo estiver ressecado. Então mantenha sempre sua garrafinha por perto e vá ajustando sua ingestão ao longo do dia. Chás naturais sem açúcar, como gengibre ou camomila, são bem-vindos, especialmente no período da noite, para potencializar o ritual do cravo antes de dormir. Se você tomou medicamentos vasodilatadores, hipnóticos ou para ansiedade no passado, o acompanhamento médico é fundamental. O método natural não exclui a importância de checar seus exames, monitorar a pressão arterial e discutir qualquer efeito diferente que sinta com sua equipe de saúde. O canal sempre reforça: autocuidado e medicina integrativa trabalham juntos. E quanto melhor a sua comunicação com profissionais de confiança, maior sua capacidade de prevenir, tratar e transformar. Aproveite para ajustar sua rotina de exercícios. Caminhadas leves, bicicleta, natação ou séries simples para fortalecer os membros inferiores. Aumentam naturalmente o fluxo sanguíneo, protegem articulações e incrementam a produção de testosterona. Exercícios de solo, como o fortalecimento do assoalho pélvico, podem ser grandes aliados na prevenção de escapes urinários e no aumento da autonomia física, um diferencial para quem quer envelhecer com independência e autoestima. Uma rotina que inclui o ritual do cravo, sono de qualidade, boa alimentação, hidratação e movimento prepara seu corpo para muitos anos de vigor saudável. Assim, você não só cuida da vida íntima, mas protege o coração, o cérebro e todos os sistemas fundamentais para o prazer e a realização na maturidade. O resultado não é apenas físico. Ele se revela na tranquilidade de sentir a energia voltar dia após dia, no orgulho de ver conquistas pequenas virando revoluções silenciosas, e na capacidade de celebrar cada década vencida com alegria e dignidade. E para finalizar esta aula, quero te lembrar que tudo começa com um pequeno passo. Você não precisa ser perfeito. Não deve se cobrar mudanças radicais de um dia para o outro. O segredo é dar o primeiro passo hoje, seja mastigando aquele cravo agora mesmo ou agendando sua consulta de rotina. Estabeleça seus lembretes, compartilhe esse conteúdo com amigos, parceiros e familiares e não se acomode na zona de conforto do depois eu vejo. Vitalidade, potência e autoconfiança são construídas gota a gota, decisão a decisão. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhum conteúdo e deixe seu comentário. O que você vai mudar a partir de hoje? Se te ajudou, compartilhe com quem precisa desse incentivo. Aqui, cada história e feedback importa. Juntos, somos mais fortes. Fique atento aos próximos vídeos. Continue acompanhando dicas práticas, casos reais e estratégias acessíveis, para que a melhor fase da sua vida comece agora. Cuide-se. Respeite seu tempo e lembre-se: sua saúde e seu prazer são conquistas diárias. E nenhum obstáculo é maior do que sua decisão de viver bem.